Fala galera, beleza? Tô de volta ao canal hoje então aí, trazendo mais uma novidade aí. Então hoje, junto com a parte de Action Figures, hoje eu começo a introduzir para vocês a primeira aula então de anatomia. Uma anatomia mais pesada, mais reforçada, com mais detalhes, com muito mais conteúdo do que eu já fiz até agora, certo? Então segue a aula agora aí, e a aula de hoje será sobre peitoral maior e peitoral menor, tá bom? Sucesso aí galera, boa aula! Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro nesse vídeo aqui? Começando pelo músculo peitoral, a gente vai ter que fazer primeiro a parte interna, ou seja, a parte que está embaixo do peitoral, que é o peitoral menor. Então a gente tem o seguinte, vamos lá. Sabendo que a gente tem duas posições separadas, né, que é um músculo só, tá, mas são posições separadas, são feixes separados, então a gente tem o peitoral menor por baixo e o peitoral maior por cima. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o que que é? Vamos numerar essas costelas, ok? Vamos numerar essas costelas aqui, ó, para facilitar pra gente, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, costela número 1, costela número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que são as costelas que estão ligadas no externo, tá vendo? O resto é flutuante, tá bom? Bom, o que eu tenho que saber disso tudo aqui? A primeira coisa que eu tenho que saber aqui, o que que é? Eu tenho que pegar aqui, ó, a ideia principal daqui é pensar aonde que eu vou encaixar primeiro tudo isso daqui. Então é o seguinte, o peitoral menor ele tem uma localização correta para começar. Então tá vendo aqui que você tem aqui atrás, ó, a escápula, tá vendo? A omoplata, né, que eu chamo de omoplata, escápula, tá vendo? E vindo para frente, eu tenho aqui duas partes, ó. Eu tenho aqui o acrômio, tá vendo? Que é essa curva que ela vem da espinha dela aqui do meio e faz uma curva e para, aí vem a clavícula e vai para frente. Isso aqui é o acrômio, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, uma posição que é a clavícula que vem até aqui. Aí eu tenho que achar o que aqui, ó? O meio da clavícula. Que se você olhar o meio da clavícula em qualquer lugar do acrômio até o meio sempre vai ser o começo dessa baixada aqui, ó. Ou seja, essa diferença aqui, ó, tá? Quando ela entra para baixo aqui. Aí o que eu vou fazer aqui então? Vou entender que eu preciso ligar o meu músculo o peitoral menor nesse gancho aqui. Nesse gancho aqui. Tá vendo que é um ganchinho que tem na omoplata. Tá? Depois eu vou começar a dar os nomes. Primeiro, agora eu acho que é o mais importante a gente começar a posicionar e aprender. Depois, aí, conforme vai avançando esse curso, eu vou fazendo para vocês, tá bom? Então vocês separam outra coisa. Vocês separam que as costelas, além de elas estar ligadas no externo, aqui, ó, elas têm uma divisão aqui, ó. Tá? Que ela forma um ângulo, tá vendo? E esse ângulo, ele vem, ó, e faz assim até a ponta lá do nosso desenho, tá bom? Então, além disso daqui, o que eu tenho daí? Aí depois eu tenho uma costela que é a parte óssea, mas você repara que a costela ela tem uma bolinha maior, ó, onde ela emenda, ela é um pouquinho maior, olha lá, um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa, né? É tipo, tá vendo? Sempre o osso no final dele ele é um pouquinho mais grosso, e no final também. Mesma coisa vai ser no braço, tá vendo? Olha lá, um pouquinho mais redondinho. Então essa região, tá vendo? Tem uma beiradinha aqui mais grossa, aqui, ó, uma pontinha mais grossa. Então sempre nas emendas, ó, de ossos, das partes dos ossos, as cabeças do osso, a ponta dos ossos, elas são um pouco mais largas, geralmente, um pouco mais arredondadas. Então após essa marcação, ou seja, aqui, ó tem a parte redondinha aqui, ó, daqui para lá. Então é aí que eu vou ligar o músculo. Nunca nessa região aqui. Primeiro aqui assim. Então, eu vou contar o seguinte. Aonde começa o meu músculo peitoral menor. Ou seja, o primeiro tá ligado, então, aqui, ó. Na terceira costela, ó. Terceira costela. O outro tá ligado na quarta costela. E o último aqui ligado na quinta costela. Então, de novo. O músculo vai começar, os feixes de fibra vão começar nesse gancho
da escápula, da omoplata, e vão ligar na terceira, na quarta e na quinta. Aí eu tenho duas formas que você vai encontrar esse músculo. Você pode encontrar ele assim, ó, um feixe, dois feixes ligados, três feixes ligados, ou você vai encontrar ele muitas vezes numa representação como se fosse uma massa só. As duas formas estão certas, tá bom? Tá? Bom, então vamos lá. O que vai acontecer aqui então? Eu vou marcar então esse primeiro, certo? Então vamos lá. Ele sai daqui, ó, e vem aqui, ó, na região da costela. O segundo sai de lá e vai para quarta costela. Então, olha lá, ó, eu tenho terceira costela, quarta costela e, por último, quinta costela. Certo? Então, esses são a posição e os feixes do músculo peitoral menor. Peitoral menor. Ok? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar uns feixes de fibra aqui. Aqui só para você entender. Eu vou dar uma aumentadinha no meu pincel. Tá vendo? Por quê? Porque eu quero deixar ele um pouquinho mais para tampar mesmo ali, ó, a parte da onde ele sai, ó lá, ó, tá? Deixar ele mais grosseiro, assim, um pouco mais cheio, né? Tá? Para você entender. Então, agora o que eu vou fazer aqui então? Agora eu vou pegar aqui, ó, e eu vou dividir isso daqui. Eu vou dividir isso aqui para você poder ver, então. Então eu vou pegar aqui, ó lá. 1, 2, 3. Tá vendo lá? Opa. 3. Tá? Bom, aí o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que pegar esse músculo aí, ó. Eu vou dar uma suavizada ali na minha parte mais clara do músculo. Eu vou diminuir aqui a opacidade. Eu vou deixar ele com mais cara de músculo para você poder ver. Então o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Deixa eu diminuir a opacidade dele. Para você entender ali a coisa, olha lá. Então, ó, sempre no começo, onde ele vai ligar no osso, esse músculo vai ficando mais esbranquiçado, tá? É a aponeuvrose ou aponeurose, tá? Então, ó. E aí eu tenho a parte branca, que é a parte que você vê do músculo virando tendão, né? Virando, então, ó, colado no gancho lá, ó, e ele vem, ó, e forma isso daqui. Ok? Então esses três músculos, eles são os três feixes, ou uma massa, né? Você pode vir e fazer ele como uma massa, ou seja, você pode transformar ele numa coisa maciça, tá vendo? Uma coisa só, né? Uma coisa também que vai ficar certa. Então isso é o nosso músculo peitoral menor, tá bom? Relembrando então, ele começa no gancho, né? Vamos dar os nomes aqui mais simples. No gancho da omoplata e liga na terceira, na quarta e na quinta costela, tá? Uma coisa importante sobre o peitoral menor é que ele vai fazendo assim, ó, lá na diagonal. Ele vai acompanhando esse formato aqui, ó, tá vendo? Dessa união das costelas aqui, ó. Ele fica um pouquinho atrás, tá vendo? Então ele fica na diagonal. Não faça ele assim, ó, reto, tá? Ele tem que dar uma acompanhada. Esse músculo ele serve para levar a omoplata, ele ajuda na omoplata para o braço ir para frente, o braço ir para trás e para cima às vezes, tá? Então ele é um músculo de apoio, tá bom? Bom, agora o que? Sobre o músculo redondo, o peitoral menor, eu tenho o peitoral maior. E aí começam os nossos problemas. Por quê? Porque aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. A primeira coisa que eu tenho que resolver aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o pincel.
Eu tenho que pensar nessa figura com as seguintes marcações claras, assim, ó. Primeiro achar o meio da clavícula. Então achei o meio da clavícula. Meio, e eu não vou até o final da clavícula, lembra? Eu vou deixar um espacinho aqui, ó, que é da cabecinha do músculo, do osso lá. Então, aqui, ó. Isso aqui, daí, no caso, seria uma posição do que eu vou fazer, tá? Nesse caso, ele é o feixe da clavícula, tá? A gente tem feixes aqui dividido pela parte óssea, a gente dá o nome do músculo. Então, por exemplo assim, esse feixe de músculo que vai estar aqui, ó, que vai estar por cima de tudo depois, tal, ele é o feixe, na verdade, clavicular do peitoral. E aí eu tenho o que aqui, ó? Externo-clavicular, ou seja, repara o seguinte, clavícula externo, externo-clavicular, tá vendo? O externo está perto da clavícula, então feixe externo-clavicular. E depois, os feixes, a parte do externo, externo costal, né, aqui da costela. Então, o que é interessante fazer aqui? Ó? Marcação do meio, marcação de onde ele vai terminar. Pronto, fez o primeiro. O primeiro feixe de músculo que vai por baixo de tudo aqui, ó, ele vai daqui, ó, ele vai daqui, até o final desse aqui que parece o nó da gravata do externo, tá vendo? Que é esse osso separado aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Então, esse primeiro feixe de músculo, ele vai ficar, ó, exatamente aqui. E se você olhar, um desenho muda muito de um para o outro. Então você tem que tomar cuidado se você não pega algum desenho errado. Eu, como estou fazendo os músculos por cima, e eu entendo bem do que eu estou fazendo aqui da parte anatômica, porque eu estou contando costelas, então assim, não é que eu entendo bem, eu estou contando tudo e matematicamente tudo, mesmo que tenha uma diferença entre os esqueletos, eu consigo ainda utilizar eles, tá? Desde que esteja de maneira correta. Então o primeiro vai estar aqui, então eu já marquei isso também, tá certo? O segundo feixe, na verdade, vai acontecer o que com ele? Então assim, ó, é dividido por feixes, né? Feixes grandes de músculo. Você vai vir até aqui, ó. Você fala, nossa, mas até aqui aonde? Tá vendo a terceira costela, ó? 1, 2, 3. Então, o final desse outro aqui vem aqui, ó. Certo? E depois o outro, o final do outro, ele vai ter que vir até o final da sexta costela. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui seria, ó, o final do meu peitoral. Tá? Então vamos lá? Então vamos ligar. Primeiro músculo que eu vou fazer aqui então, o que é? É esse em cima. Mas e aí, o que acontece? Puxa, eu ligo isso aqui aonde? Os músculos do peitoral maior, eles estão ligados no úmero, aqui, ó, no braço. Então o que eu tenho que fazer aqui também? Lembra que eu falei que a parte mais gordinha do osso eu não vou colocar nada nele por enquanto? Do peitoral, nem do outro lá? Então assim, ó, eu tenho essa parte mais grossa do osso, eu tenho a cavidade aqui do bíceps, né, que vai passar o coisa do bíceps. Então eu vou pular isso aqui, ó, pula. Marquei, pula ele para baixo. Dele para baixo, ó, eu vou marcar uma quantidade assim, ó. Vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, tá o final do volume o volume lá do osso. Daqui para baixo eu vou marcar, ó. Então daqui para baixo eu vou marcar. Então ele vai começar daqui até aqui. Então tudo que está por aqui primeiro, esses feixes de baixo, vão estar todos ligados nessa região aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. Então eu vou ligar o primeiro. Ó, devagar. Vou lá e ligo o primeiro, ó. Que vai, lembra, ó, até ali ao final do externo. Certo? Vou ligar o segundo, ó. Segundo feixe de fibra. Vou ligar o outro feixe de fibra. Olha lá, ó, na sexta costela. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Como que eu vou decorar isso de uma maneira mais fácil? É a costela que faz o último giro aqui, ó. O último giro para abrir o que o pessoal chama ou de o buraco da caixa torácica, a cavidade torácica, ou o pessoal chama aqui de plexo, né, o plexo solar, é o músculo, o osso que fecha aqui, ó, tá? Só que depois do peitoral, eu ainda tenho um músculo que vem do peitoral, que ele liga, na verdade, o que vai acontecer? Esse feixe menor do peitoral que está aqui, ó,
ele sai totalmente fora do peito e ele vai ligar na parte do abdômen. Ele liga, na verdade, na aponeurose, né, na aponeurose do abdômen. Então depois eu vou fazer isso daí. Primeiro agora eu vou trabalhar com esse aqui, depois por último eu vou colocar ele, para depois a gente colocar a posição de cima. Então o que, que você vai fazer aí? Ó? Marcou aqui, ó. Marcou lá? Opa, vamos aumentar o pincel. Vou tirar um pouquinho da opacidade só. Tá vendo? Ó? Lá, ó. Então eu vou colocar ele, ó. Aqui. Não vou fazer fibra por enquanto. Só que o que acontece? Está chegando perto do osso. Eu vou cobrir até a metade do osso? Não. Olha só. Ele só vai até um pedacinho, ó. Ó, ele entra um pouco só. A parte do meio do externo fica toda aparecendo. Tá bom? Então, ó. Toda a parte do meio do externo tem que ficar aparecendo. Tá certo? Olha lá, então ele só vai até aqui, ó. Bom, eu vou criar um layer novo. E nesse layer novo eu vou criar a segunda, ó. A segunda aqui, ó. Vamos lá, ó. Mesma coisa que o primeiro que eu fiz em cima, o que, que ele vai acontecer, ó? Ele tem que colar só um pouquinho no externo, ó. Só um pouquinho no externo. E agora você repara que eu estou fazendo ele fazer assim, ó, uma voltinha, outra voltinha. Eu estou separando as fibras, tá vendo? Ó? Os fechos, na verdade. Aqui você pode dividir, na verdade, de novo, tá? O que acontece aqui, ó, na hora que eu faço a divisão, eu sempre conto como se fosse por costela. Então assim, ó, daqui, ó, até aqui, ó, ou seja, 1, 2, 3 costelas, beleza. 4 costelas, eu vou marcar outro. Então se eu quiser marcar, só que eu posso emendar tudo. Então, mas eu vou fazer para você ver da maneira que você vai encontrar muitas vezes numa ilustração, muitas vezes num livro de medicina, que é o quê? O correto, ele ligado aqui também, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui vai ter uma explicação que eu vejo muito erro vocês fazendo, às vezes, o iniciante aí e tal, que é o quê? Olha só o que acontece aqui, ó. Repara que muita gente faz o peitoral dessa forma, assim, ó. Só que o peitoral ele tem que fazer assim, ó. Ele vem, aí ele começa a abrir, depois ele abre de novo e vai pra lá. Ele tem como se fosse um A aqui, assim, ó. Ele abre em formato assim. Então chega aqui, ó, essa musculatura aqui ele vai ter que ficar, olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Eu faço ele menor, ó. Um pouquinho mais pra dentro, ó. Tá vendo? Olha como ele tá fazendo uma curva aqui, ó. Assim, ó. Tá, ó. Tem que fazer essa curva, tá bom? Então, colocamos os feixes de fibra por baixo, sempre por baixo, olha lá, tudo colado aqui, ó, certo? E aí, por último, eu tenho um feixe de fibra que ele vai ligar aonde? Eita caramba, vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Conto 3 costelas de baixo para cima. Na quarta, aqui, ó, é onde ele vai ligar, ó. Ele vai vir aqui, ó, de maneira muito sutil e quase desligada aqui do peito aqui, ó, muito sutil, e ele vai ligar aqui, ó, na costela, tá ok? Então essa parte do peitoral aqui, ó, ele praticamente você não vai ver em desenho nenhum de peitoral, porque ele é um músculo bem mais profundo, ou seja, ele tem menos volume do que o peitoral, ele é um músculo que ele está bem mais baixo do que o peitoral. Ele é um músculo que quase não aparece nesse volume, quase não vai aparecer, tá bom? Então não se preocupe com ele, por enquanto eu tenho que ensinar porque faz parte da anatomia, mas você não se preocupe na hora de você fazer suas figuras com ele, ok? Bom, vou dar uma detalhada, ok? Um pouquinho mais. Então eu vou diminuir aqui o pincel, vou diminuir a opacidade dele, eu quero colocar aqui, ó, um pouco mais de sombra nesse aqui de baixo. Vou diminuir o pincel de novo, eu quero colocar mais fibras agora. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vou lá, ó. Galera, assim, eu não tô caprichando no desenho, porque é o seguinte, lembrando, se a gente for caprichar muito no desenho, o que vai acabar acontecendo? Vai perder tempo pra caramba, vocês vão ficar vendo desenhando, eu não quero isso. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção na anatomia. Então, ó, aqui eu vou fazer uma divisão depois com o pincel um pouco mais escuro e tal. Agora, o que seria útil você desenhar na hora de você desenhar?
Ah, eu vou fazer aqui, por exemplo, assim, aponevrose, depois eu vou desenhar a aponevrose por cima para você poder entender. Mas o que você poderia ter feito? Pintado de branco por baixo, depois desenhar o músculo por cima, porque o músculo ele vem por cima da aponevrose nesse caso aqui, ó. Tá? Então eu poderia ter feito assim. Tá? Então uma, olha lá, vou separar de novo. Duas, tá vendo? Três, tá vendo? E 4. E aí eu tenho aquele músculo lá embaixo, que é esse aqui, que é o mais fino, que ele não vai ficar muito aparecendo quando você fizer as figuras com a pele por cima, tá? Mas ele tem que estar lá, então vamos colocar. Certo? Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora então? Para melhorar isso aqui. Eu vou dividir isso aqui de novo, ó, um pouquinho mais forte, eu vou diminuir a opacidade. Eu vou diminuir um pouco mais isso daqui, ó. Aí eu vou colocar isso aqui por cima, ó, ele vem por baixo, esse músculo aqui por baixo. Tá vendo? Ó. Tá certo? Tá dividido. Vou pegar a parte agora. Vou pegar essa parte dele e vou começar a fazer agora a parte da aponevrose. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou diminuir aqui a opacidade, deixar bem mais claro, aumentar um pouquinho só o pincel. Você vai entender bem agora o que eu estou fazendo. Ó. Ó. Vou deixar aqui mais claro. Ó. Que é aonde? Aonde ele encosta na aponevrose. Ó. Encostou na aponevrose, eu tenho que deixar mais claro. Depois eu vou passar o branco, tá? Para poder ficar bem viável para você poder ver, tá? Então aí, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Tem que fazer, ó, ficar bem clarinho. E com o branco eu venho para enfatizar, assim, ó, para deixar bem mais enfatizado que ali vem uma aponevrose, vira um tendão, tá vendo? Ó, tendão é tudo que cola no osso saindo do músculo, tá? Ó. Então assim, ó, o músculo sempre termina no osso, sempre virando uma aponevrose, tá vendo? Ou sempre virando um tendão, tá vendo? Ó. Então aqui tudo, ó. Aponevrose, ó. Tá, ó. Entendeu? Bom. Aí eu vou criar um layer novo. Para quê? Porque agora eu tenho que fazer o feixe, que é o feixe que a gente devia ter feito na parte do começo, só que não. Por quê? Todo mundo corre fazer isso aqui quando está fazendo anatomia, um recorte, e aí faz o quê? Faço primeiro isso aqui, depois vou fazer nos outros. Não, é maneira errada de fazer o recorte. Se você vai construir um recorte certo, construa então o recorte, desculpa, com os músculos da maneira correta. Então assim, a maneira correta é colocar isso primeiro. Não é porque ele vem por cima. Depois faz de qualquer jeito o resto. Coloca os de cima, os de baixo, depois coloca os de cima. Esse é o feixe, é o clavicular, esse osso que você tem do pescoço aqui assim, ó, no meio dele para lá. Só que ele vai acontecer o seguinte com esse músculo. Ele não vai para o mesmo lugar do outro. Esse feixe dele, ele vai ficar, olha só, ele vai ficar mais para frente um pouquinho do que esse, e mais para baixo, tá vendo? Mais para baixo. Bom, se você olhar então o braço, ó, eu tenho aqui uma marcação e a marcação final do braço. Se eu dividir o braço, ó, em 3 partes iguais, você vai ver que a parte do peitoral maior vai terminar num terço. Ou seja, é sempre o que eu falo, o corpo humano é dividido ou em meio, tudo a proporção, ou em um terço. Porque o deltoide vai vir aqui, ó. O deltoide vai vir até o meio do úmero. Entendeu? Então vamos lá. Fiz isso? Vou desenhar por cima então. Já que eu vou desenhar por cima, então vamos lá. Olha só, eu vou apagar esse músculo aqui, ó. Tá? Para ficar assim mais fácil para você entender, ó. O que eu vou fazer então?
Vou pegar onde eu marquei ele aqui, ó, e vou ligar ele lá devagarinho, ó. Liguei aqui, ó. Opa! E liguei ele lá, ó. Certo? Tá ligado no músculo. Vou aumentar então o pincel para pintar ele, ó. Ele é mais para frente um pouco. Vou aumentar a opacidade. Tá vendo? Eu vou deixar ele um pouco mais claro, só para ficar igual de baixo, tá? Então olha só. Mesma coisa, eu vou ligar ele na clavícula, olha lá, ó, até um pouquinho antes da bolinha da clavícula e do meio da clavícula para frente. Então, vamos lá. Ó. E repara que ele está vindo por cima, lá, ó, por cima dos outros. Tá vendo? Ó? Tá por cima dos demais, ó. Tá ok? Olha lá, ó. Por cima dos demais. Ó. Bom, vou escurecer isso aqui. Criar aqui uma sombra de onde ele começa. Uma sombra de onde ele começa para marcar questão de fibra, né? Ó, olha lá. Tal. Vou fazer a divisão dele. Fica agora um pouco mais forte para você poder entender. Ó. E agora eu vou fazer a parte clara para você poder entender que ele fica por cima dos outros. Então o que vai acontecer aqui? Ó? A questão das cores aí, eu estou colocando qualquer coisa aleatória, mas você pode fazer com a cor do músculo, bonitinho, tá? Você pode treinar. E você não precisa treinar exatamente isso no digital, faz com lápis de cor, tá? É bem legal treinar esse tipo de coisa, porque isso vai te ajudar muito depois, tá? Então, ó, vou clarear aqui, ó, onde ele começa, né? Ficar uma aponevrose, e lá em cima, ó. Parte branca. Parte branca. Tá? Bom. O que eu vou fazer então aqui agora? Agora eu vou pegar uma outra cor para me desenhar por cima para você ver. Vou pegar, sei lá, um verdão aqui, ó. Tá? Vou pegar um verdão em 100%. Vou diminuir bem aqui o pincel, tá? Vou criar uma aba nova para mim poder desenhar por cima. Então agora é o seguinte, olha o que está acontecendo aqui agora. Repara que esse tendão aqui, ó, ele está mais para frente que isso, ó. Ou seja, olha o ângulo que foi feito assim, ó. Ó. Em curva aqui, ó, e existe um espaço aqui assim. Então o formato do meu peitoral inteiro, ele seria isso daqui, ó. Ó. Entendeu? Tá certo? Ó. Ok. Bom. Aí, lógico, o que eu vou ter? Eu vou ter que, por cima de tudo isso daqui, depois, vai pele, vai camada de gordura, você tem N coisas que vão influenciar para isso também ter para ter volumes também, tá vendo? Tá? Então é o seguinte, se eu fosse dividir isso aqui, falar, vamos dividir então certinho então, para poder ver o que é peitoral mesmo, o que eu ia fazer daí, o que é peitoral? Eu ia pegar e fazer isso aqui daí, ó, pro peitoral. Peitoral então é isso daqui, ó. Eu vou engrossar bem aqui o pincel, ó. Então vamos lá, ó. O peitoral seria isso daqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E o de baixo? Não, o de baixo não conta, porque ele é um músculo que vai lá para a posição do abdômen. Então eu não conto ele como volume. Tipo, como assim não conta como volume? Ele não faz parte, ó. Se eu colocasse uma grade aqui, tipo, para você entender o
formato menor de volume, ele não faz parte da grade muscular de volume, mas ele faz parte do peitoral, tá? Tá certo, gente? Então, recapitulando bem rápido, só para lembrar, tá bom? Vamos lá. Peitoral menor liga no gancho da escápula, ligando na terceira, na quarta e na quinta costela. Ele tem duas opções, que pode ser feito por feixe de fibra separado, você pode estudar assim, ou você pode estudar por um feixe só, com os volumes um pouco mais atenuantes entre eles, lógico, tudo emendado, mas com os volumes atenuantes. Sempre no músculo, cola no osso, tem que ter uma parte branca, que é o nervo, o tendão, a aponevrose, tá certo? Esse feixe de músculo aqui ele serve para levantar a escápula, levantar o braço para frente, levantar o braço para trás, e músculo de apoio. Ele fica embaixo do peitoral maior, que é um músculo que ele tem como conexão o osso do braço, o osso do braço ligado no externo e nas costelas, tá certo? Então, ó, o primeiro feixe de fibra então dele tem que vir nessa parte aqui toda do osso, ó, essa parte que seria o nó da gravata, que o pessoal brinca muito aí. O segundo no final da terceira costela. E depois o último aqui na sexta costela. Mas aqui eu posso fazer uma outra divisão também nele, tá? Não tem problema, que tem que fazer para ficar mais bonito. E por cima disso tudo, depois, o que acontece? Vai estar eles lá. Eu tenho esse útero por baixo, que é o que vai ligar lá ele vem bem para frente, ele vai ligar tipo nessa costela, aqui na frente da costela aqui, ó. Tá? Que a parte branca matou, mas ele vem aqui na frente, ó. Tá? Se for levar em conta aonde ele vem mesmo, tá? Eu tenho que fazer ele aqui, ó. Ah, tá, ok. Aqui, ó. Eu teria que fazer ele aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Ele vem lá pra frente, tá vendo? Ó, lá na costela, entendeu? Então ele é mais pra frente mesmo. Até mais que esse. Esse aqui acabaria mais ou menos aqui, ó. Esse assim, esse assim, esse assim. E o externo, ó, mesmo que eu coloque o outro peitoral, ele tem que ficar com o externo aparecendo, tá ok? E por cima disso tudo, eu tenho depois esse feixe de fibra principal, grandão, que vem por cima de tudo, e ele fica mais abaixo. Ou seja, os músculos do peitorais, eles ficam abaixo desse volume alto do osso, eles ficam daqui até aqui, tá certo? E o outro feixe, esse feixe clavicular grande aqui, ó, ele vai pegar mais ou menos quase do meio até um pouco mais para baixo, chegando a quase 1/3 do braço, ou chegando a 1/3 do braço, ó, tá bom? Então ele vai ficar do meio da clavícula até o final da clavícula, sem contar a bolinha, desconta a bolinha, e ele fica aqui. O resto fica por baixo dele. Ok, galera? Então espero que tenham entendido. Se tiverem ficado dúvidas, pode postar as dúvidas aí para mim aí, que eu vou ajudar, tá bom? Próxima aula, então, a gente vai trabalhar com a parte dos músculos menores que vão por baixo disso tudo, que é o quê? Coracobraquial e o músculo que por baixo do bíceps, que forma o braquial interno e o braquial externo. Tá? A gente vai colocar esses dois músculos, o coracobraquial e aí o braquial interno e externo, que é um músculo só, na verdade, que o bíceps por cima, tá ok? Então na próxima aula, tamo junto aí, galera, sucesso para vocês aí, brigadão, valeu! Muito bem, espero que tenham gostado dessa aula, espero que o conteúdo, que não é tão grande, fique melhor para ser estudado, para ser aplicado. O que você pode fazer então? Comece a aplicar isso numa escultura, usando biscuit, usando polímero, durepox, clay, plastilina, cera, vai trabalhando, vai desenhando, vai montando as esculturas, vai montando aí a parte de desenho para depois aplicar na escultura. E obrigado mais uma vez por você estar junto comigo no meu canal, obrigado mais uma vez por acompanhar o vídeo de hoje, tá? Tô sempre trazendo novidade aí. No vídeo de amanhã a gente vai continuar falando sobre a parte de action figures, tá certo? Mais um passo do Action Figures para você poder produzir seus próprios Action Figures e as suas esculturas de maneira profissional. Se gostou do vídeo, galera, dá um likezinho aqui, por favor, joinha. É importante para o canal, é importante para mim, eu fico feliz aí, se você puder, porque isso me ajuda bastante.
clica no sininho para receber notificação, dá uma curtida na página aí, entra lá no Facebook também para curtir a página no Facebook também, que vai ter bastante coisa nova lá, no Instagram, e embaixo vocês encontram o link do curso, tá? Que é um curso pesado aí, o melhor curso que eu criei de escultura, tá aí embaixo o link também, tá? Que ele é um curso com apoio, tá? Diferente dos outros cursos. Dá uma clicadinha pra você dar uma conferida aí também, que é legal, tá bom? Então aproveita bem essa aula aí, que amanhã tem mais, depois mais, e todos os outros dias da semana, do longo do mês e do ano a gente vai estar junto, tá bom? Muito obrigado por assistir de novo meu vídeo, e a gente está sempre junto para crescer, tá bom, galera? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho, até amanhã.